tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva. No meio do imenso cerrado do Planalto Central brasileiro, algumas cidades relíquias ainda existem. São joias lapidadas sobre o ouro que atraiu nossos heróis bandeirantes. Ouro que os levou a se embrenhar por centenas de quilômetros de matas, atravessando pântanos, córregos, rios e riachos, enfrentando febres, insetos e feras, desbravando o desconhecido, fincando marcos de referencial de posse e alargando os horizontes de nossa pátria. Vivíamos então os primeiros séculos de nossa colonização. Sim, Joias do Quilate de Pirenópolis, em pleno sertão goiano, fundada por mineradores com o nome de Meia Ponte, em meados do século XVIII. Pirenópolis, berço da música e da imprensa de Goiás, pois aqui nasceu o primeiro jornal do estado com o nome de Matutina Meiapontense. Cidade que mantém ruas estreitas, calçadas com pedras e construções de pequeno porte, vivamente coloridas, em rigoroso estilo colonial. Pirenópolis, que sabe preservar o seu meio ambiente, com destaque para inúmeras cachoeiras de águas límpidas, um verdadeiro refresco para o causticante calor do Brasil Central. Pirenópolis, que mantém intacta algumas das mais importantes tradições históricas e religiosas de nosso país, como a Festa do Divino e das Cavalhadas, que trazem anualmente para a pequena Pirenópolis milhares de cidadãos vindos do Brasil todo. Entretanto, a joia mais resplandecente de nosso Brasil Central é a cidade de Goiás, ou Goiás Velho, que lá continua quase que como deixada por seus fundadores. Estes notáveis bandeirantes, que escreveram algumas das mais belas e também trágicas páginas da história do Brasil. A cidade de Goiás foi fundada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o filho do velho Anhanguera, em 1727. Atribuiu-lhe o nome de Arraial de Santana, homenageando Santana do Parnaíba, em São Paulo, sua terra natal, e que deixou a busca de riquezas na terra dominada pelos índios goiáses, de onde viria o nome da cidade e do próprio estado de Goiás. Hoje, quase 3 séculos depois, o Arraial de Santana, ou cidade de Goiás, lá continua, tão bem preservada, que se o bandeirante, seu fundador, se levantasse de seu túmulo, a reconheceria, encontraria a casa que construiu tão preservada, que poderia entrar e pedir uma cuia de água para se refrescar do imenso calor do Brasil Central. A cidade de Goiás, ou pejorativamente na visão de seus habitantes Goiás Velho, tem hoje por volta de 25 mil habitantes e se localiza às margens do Rio Vermelho, um afluente do Rio Araguaia. E foi o próprio Rio Vermelho, hoje assoreado na extensão interna à cidade, o determinante de sua fundação, pois nas suas margens e barrancas, grandes quantidades de ouro foram encontradas, tanto pelos nativos como pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva.
Por volta de 1736, a mineração do ouro do Rio Vermelho começa a se aproximar de seu auge. O Arraial de Santana seria elevado à condição de vila administrativa, com o nome de Vila Boa de Goiás. Vila Boa exatamente pela quantidade de ouro produzida por seus garimpos. Com isso, instala-se um Estado mínimo ou uma estrutura de governo e a vila transforma-se em capital da comarca. Nessa época, ainda pertencia à capitania de São Paulo. Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, foi nomeado como o primeiro governador, embora só se transferisse para a cidade 5 anos depois. Em 1748, foi criada a Capitania de Goiás, visando combater o contrabando do ouro. E o Conde dos Arcos mandou construir a Casa da Fundição. Tal edifício viria depois a albergar o Ministério Público até o final da mineração e se mantém muito bem preservado até os dias atuais. Sua principal obra, entretanto, seria o Palácio do Governo, que receberia o nome de Palácio Conde dos Arcos, hoje transformado no principal museu da cidade. A produção dos garimpos de Vila Boa chegava a atingir 2.000 quilogramas por ano. Documentos registram que entre 1750 a 1754, mais de 6 toneladas de ouro foram extraídas do leito e barrancas do Rio Vermelho. Segundo registros da Casa de Fundição, ao todo, durante o ciclo do ouro, que durou por volta de 50 anos, foram levadas dos garimpos de Vila Boa 90 toneladas do precioso metal, o que levou a poetisa da cidade, Cora Coralina, a criar a frase ainda hoje recitada por seus habitantes em tom de lamentação: da cidade levaram o ouro e deixaram apenas as pedras. Adotando o nome da tribo indígena de seus primeiros habitantes, Vila Boa passou a ser chamada de Cidade de Goiás, e esta foi levada à condição de capital da Capitania de Goiás durante o período colonial. Da província durante todo o período imperial e capital do estado de Goiás, a partir da proclamação da República em 1889, até os anos de 1930 a 1940, quando a capital foi transferida para Goiânia. A Vila Boa do passado, a cidade de Goiás, o Goiás Velho de hoje, situa-se dentro de um cenário topográfico singularmente belo, dentro de um vale envolvido por morros verdes ao sopé da lendária Serra Dourada. Goiás Velho parece uma cidade cinematográfica. As ruas do centro histórico preservam as casas antigas, pequenas, com pinturas vivamente coloridas, janelas e portas de madeiras voltadas para as ruas. As calçadas e ruas estreitas são todas revestidas com pedras irregulares, assentadas sem nenhum tipo de usinagem. Conserva mais de 90% de sua arquitetura barroco-colonial original, tendo sido reconhecida em 2001 pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. No Brasil, a arquitetura colonial é definida como arquitetura realizada no atual território brasileiro desde 1500, ano do descobrimento pelos portugueses, até a independência em 1822. Durante o período colonial, os colonizadores importaram as correntes estilísticas da Europa para a colônia, adaptando-as às condições materiais, climáticas e socioeconômicas locais. Encontram-se no Brasil edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, maneiristas, barrocos, rococós e neoclássicos. Um aspecto determinante no urbanismo colonial era a implantação de igrejas e conventos.
Frequentemente, a construção de edifícios religiosos era acompanhada pela criação de uma praça junto ao edifício, assim como uma malha de ruas de acesso, organizando o espaço urbano. Isto foi seguido à risca em Goiás Velho e pelo menos duas de suas principais igrejas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e na Catedral de Santana. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário vem desde os escravos. Em 1761, os escravos pediram para ter um espaço de devoção próprio, pois eram obrigados a seguir o cristianismo, mas mantinha os seus cultos escondidos. Em 1934, a igreja foi demolida e reconstruída em estilo neogótico pelos dominicanos vindos da França. A igreja mantém a pintura do Frei Nazareno Confalone, precursor do modernismo no estado de Goiás e fundador da Escola de Belas Artes da Universidade Católica daquele estado. Nos painéis laterais estão os 15 mistérios do Rosário da antiga ordem, começando pela Anunciação, pelos mistérios do Rosário e terminando na abóbada, em cima do altar, com o coração de Nossa Senhora. A Catedral de Santana, construída em estilo barroco, se localiza na Praça do Castelo, ao lado do Palácio Conde dos Arcos. A catedral começou a ser construída em 1743 pelo ouvidor-geral de Goiás, Manuel Antunes da Fonseca, no lugar de uma pequena capela que já não acompanhava o crescimento da cidade. Seu teto desabou em 1759. E após inúmeras reformas e reconstruções, só em 1998 a igreja foi definitivamente restaurada pela Diocese de Goiás, em parceria com o IPHAN. A Praça do Castelo é a mais bela praça de Goiás Velho, sendo considerada o centro da cidade. A praça tem um belo jardim, um imponente coreto e uma expressiva fonte que simboliza as lavadeiras de roupa do Rio Vermelho. No piso inferior do coreto funciona a melhor sorveteria da cidade, sendo ponto de encontro das famílias de Goiás Velho. Aliás, a Praça do Castelo é mais conhecida por Praça do Coreto, embora seu nome original seja Praça Dr. Tasso de Camargo, um importante médico que por dezenas de anos atendeu a população da cidade, o que é registrado em placa na porta de sua antiga casa. Antigamente, a praça era um local de encontros para os governantes, coronéis e pessoas que faziam parte de grupos sociais, como médicos e militares. Alguns bares, principalmente o Ouro Fino, em uma de suas ruas laterais, garantem ao local o ponto de maior frequência da cidade. Na Praça do Castelo se erguem alguns dos mais importantes edifícios de Goiás Velho. Aqui está a antiga Casa de Fundição, hoje sede do Ministério Público. As casas de fundição do período colonial recolhiam o ouro extraído pelos mineiros, purificavam-no e o transformavam em barras, nas quais era posto um cunho que as identificavam como ouro quintado, isto é, deste ouro já fora deduzido o tributo do quinto. O quinto era um direito cobrado pela coroa portuguesa sobre o ouro encontrado em suas colônias. O quinto correspondia a 20% do metal extraído e sua forma de cobranças variou conforme a época e as regiões. A Igreja da Boa Morte, construída em 1779 em estilo barroco, é outra bela e importante construção da praça. Entretanto, desde 1969, a igreja cedia o Museu de Arte Sacra da Boa Morte de Goiás Velho. Seu acervo é constituído de mais de 900 peças, entre objetos litúrgicos, terços e coroas dos séculos XVIII e XIX,
diversas imagens sacras do escultor goiano Veiga Vale, além de uma Nossa Senhora do Rosário, de origem portuguesa, tombada pelo IPHAN. O mais importante edifício da Praça do Castelo, entretanto, é o Museu Palácio Conde dos Arcos, também de arquitetura barroca. Foi a sede administrativa e residência dos governadores da capitania, província e do estado de Goiás por 188 anos, albergando nesse período 98 governadores. O primeiro a ocupar o edifício, construído em 1751, foi o seu construtor Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, e o último, Pedro Ludovico Teixeira, que em 1933 começou a transferência da capital do estado para Goiânia, processo muito traumático para Goiás Velho na época. O Museu Palácio Conde dos Arcos é um pedaço palpável da história de Goiás em seus capítulos mais remotos. Em 1937, com a mudança da capital para Goiânia, o prédio passou a abrigar a prefeitura do município de Goiás. Já em 1961, no governo Mauro Borges Teixeira, o local foi transformado em museu histórico e residência de inverno dos governadores. Como museu, o palácio manteve todos os espaços de seus tempos de glória, embora muitos de seus móveis não sejam originais. Aqui a sala de espera para as audiências com o governador. O gabinete do governador todo embandeirado. Em uma de suas paredes está o retrato de um dos mais importantes decretos assinados neste palácio. O governador Pedro Ludovico Teixeira transfere a capital do estado de Goiás desta cidade para Goiânia. Na parede inversa, o retrato do imperador Dom Pedro II, ainda jovem. A sala de jantar do palácio para visitantes oficiais, que eram servidos com peças de porcelana importada da Alemanha. O palácio mantinha também uma parte residencial para a vida privada do governador, e esta era a sua sala de jantar, cujos móveis foram fabricados em Mauá, São Paulo. Um quarto para hóspedes e na parede uma Santa Ceia, um afresco pintado por Paulo Teixeira, um artista do estado. Quarto do governador. Segundo um decreto de 1961, simbolicamente, a capital é transferida por alguns dias para a cidade de Goiás, por ocasião do aniversário da cidade, em 25 de julho. E este quarto ainda é utilizado pelo governador do momento. Para isto, o quarto ganhou um moderno banheiro privativo. O pátio interno do palácio, com uma mesa para reuniões familiares ou mesmo reuniões políticas mais restritas. Cozinha e área de serviço. Galeria de todos os governadores que viveram no palácio.
Outro importante museu de Goiás Velho chama-se Museu das Bandeiras e funciona no casarão construído como Câmara Municipal e presídio da cidade durante os períodos colonial e imperial do Brasil. Fica situado na Praça Dr. Brasil Ramos Caiado, também chamada de Praça do Chafariz, no setor central da cidade de Goiás. A construção se iniciou em 1761, por ordem do rei de Portugal, Dom José I, na época em que João Manuel de Melo era governador da província. O Museu das Bandeiras é um dos edifícios mais importantes da cidade de Goiás. A antiga cadeia ficava no piso térreo, que ainda exibe as grades em suas janelas. Uma escada de madeira conduz ao andar superior, cujos salões serviam aos poderes legislativo e judiciário. Às salas da prisão no andar térreo tinha-se acesso através de alçapões abertos no piso superior. O acervo do museu é constituído por peças do garimpo e porcelanas. Entretanto, sua peça mais importante é a Cruz do Anhanguera, tida como original. A atual, localizada nas margens do Rio Vermelho, praticamente em frente à casa de Cora Coralina, sobre um monumento, é uma réplica, simbolizando o famoso episódio ou lenda em que Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, ameaçou os índios de colocar fogo nas águas do rio, da mesma forma que o fizera com uma cuia de aguardente, caso esses continuassem a relutar em entregar o local de importantes minas de ouro. Tocarei fogo em todos os rios, em todos os lagos, em todas as águas. Fogo! Fogo! Ouro! Ouro! Eu quero muito ouro! Entretanto, o mais conhecido museu de Goiás Velho, com expressão nacional e até internacional, é a Casa-Museu Cora Coralina, localizado nas margens do Rio Vermelho, uma das principais construções da cidade, no mais puro estilo colonial. Nela nasceu e passou a maior parte de sua vida a consagrada poetisa e contista Cora Coralina. Cora Coralina nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas em 20 de agosto de 1889 e morreu em Goiânia no dia 10 de abril de 1985. Sempre a vida melhor, porque nós, além da vida material que está à nossa volta, temos também a nossa vida interior mais válida do que essa vida material que vivemos. E depende de nós fazer melhor essa vida. E a mulher não só faz a vida dela melhor, sempre, como faz também outras vidas melhores, inclusive a vida do homem. O homem não tem a faculdade de fazer a vida dele melhor, senão ao lado da mulher. E a mulher tem a faculdade de fazer muitas vidas melhores. E assim fazendo, ela faz constantemente a vida dela melhor, desde que ela seja otimista e saiba viver a vida com otimismo.
porque a vida é boa e nós todos podemos sempre fazê-la. A casa de Cora foi transformada em museu em 1989, no centenário de nascimento da poetisa, e o fato foi marcado por placa de bronze, colocada nas imediações da Casa da Ponte, como Cora a chamava, e que dá nome ao principal hotel da cidade. Cora Coralina é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, embora tivesse seu primeiro livro publicado em junho de 1965, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, quando já tinha quase 76 anos de idade. Mulher simples, doceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, alheia a modismos literários, produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos e das histórias da sua cidade de Goiás. Uma boneca de cera é sempre mantida nesta janela de sua casa, o local mais frequentado pela poetisa, onde diariamente recebia e retribuía acenos e cumprimentos de seus conterrâneos. Durante o dia, o ponto mais movimentado da cidade de Goiás é seu mercado municipal, onde tudo se encontra para a comercialização. Restaurantes, lanchonetes e barracas vendendo os principais produtos da região. O mercado foi criado em 1926, a partir de um ponto de vendas de mercadorias trazidas da zona rural e que era chamada apenas de feira. Sua aparência atual é do ano 2016, quando todos os edifícios foram restaurados em comemoração aos 15 anos do reconhecimento da cidade pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural Mundial. Para tal reconhecimento, foi considerada a arquitetura barroca peculiar da cidade de Goiás Velho. Suas tradições culturais seculares e a natureza exuberante que a circunda. O edifício mais tradicional do mercado municipal manteve seu estilo colonial influenciado pelo neoclássico, mostrando inclusive semicolunas decorativas de capitel jônico. No seu interior, há restaurantes típicos que servem a excelente comida goiana, frutas da terra, lojas de artesanato. Esta loja se especializou em licores de frutos da região e cachaças com raízes. Mulheres Coralinas é o nome dado a um importante projeto social da Prefeitura de Goiás Velho, como explica essa senhora, uma das coordenadoras do projeto. Mulheres Coralinas é uma associação só de mulheres. Foi feita a capacitação para 150 mulheres e depois de curso de 2 anos de curso, foi feita uma associação. 70 mulheres se juntaram e montaram uma associação. Aí tem algumas que fizeram o modo de gastronomia, tem outros palha, barro, bonecas de pano, bordado antigo. O objetivo é produzir artesanato. Aí era capacitar as mulheres para se empoderar, né, e fazer o seu próprio trabalho. E aqui é o nosso ponto de venda. Nós ganhamos esse ponto da prefeitura e aqui nós comercializamos as nossas peças. Está ganhando um bom dinheiro? Podemos falar que sim. Então tá Como bom. O comércio está meio, todo mundo está falando que é difícil, mas para nós está bom. Todo mundo está gostando do produto, está gostando da nossa loja, então tá só elogios agora. Então tá bom. Mas nós trabalhamos mais de 2 anos para chegar nesse ponto, mas ainda temos um pouquinho ainda para caminhar, que nós estamos em fase de formação da loja.
Alguns artesanatos do projeto Mulheres Coralinas mostram frases simples do cotidiano da poetisa e que foram entronizados na sua literatura. Dos mais curiosos e interessantes são as bonecas de pano, que representam personagens ligadas à casa e à vida de Cora Coralina, como Maria Grampinho, a Menina Verde, personagem de seu conto Meninos Verdes, Seu Vicente, o jardineiro da casa e a própria Cora Coralina. Goiás Velho é marcada também por duas festas populares anuais extremamente apreciadas por sua população e por habitantes de todo o estado de Goiás. Uma é seu carnaval de rua, muito animado, que se inicia sempre com o desfile dos blocos dos sujos. Esta é a principal festa carnavalesca de todo o Brasil Central e desenrola sobretudo na Praça do Coreto e ruas de acesso. Porém, a tradição mais emocionante mantida pela antiga capital do estado de Goiás é a procissão do Fogaréu, que encena a prisão de Jesus Cristo pelos soldados romanos. É realizada anualmente de quarta para quinta-feira da Semana Santa e trata-se de uma tradição da Igreja Católica da Espanha e de Portugal. Em Goiás Velho, teve início no ano de 1745, quando o pároco do município, na época, o espanhol João Perestelo de Vasconcelos Espíndola, trouxe a tradição para a cidade. Os participantes, chamados de farrinocos, se encontram no quartel da cidade e vestem-se com longas túnicas coloridas, máscaras pontiagudas e pés descalços, representando os soldados romanos. Dirigem-se à igreja Nossa Senhora da Boa Morte e, exatamente à meia-noite, as luzes da cidade são apagadas. A cidade passa a ser iluminada apenas pelas tochas levadas pelos farrinocos. Dezenas deles deixam a igreja e partem, acompanhados pela multidão de fiéis, pelas ruas à procura de Jesus Cristo, ao som de fanfarras e música barroca. O clima é de tensão e a primeira parada ocorre na Igreja do Rosário, que simboliza o local onde Jesus realizou a última ceia. Porém, Cristo não está mais lá. Com a mesma emoção, a procissão avança em direção à Igreja de São Francisco de Paula, que simboliza o Jardim das Oliveiras, onde se dá a prisão de Cristo. Este é representado por um estandarte de linho pintado nas duas faces, obra do artista plástico oitocentista Veiga Vale. Após a encenação da prisão, há também a representação da paixão e morte de Cristo na principal praça da cidade, a Praça do Coreto. A indumentária utilizada pelos penitentes na procissão do Fogaréu em Goiás Velho, túnica longa e longo capuz cônico e pontiagudo, guarda fortes semelhanças com as vestimentas que ainda hoje são comuns nas celebrações da Semana Santa da Espanha. Trata-se, entretanto, de um traje de origem medieval, o qual era costumeiramente utilizado por penitentes que, assim, podiam expiar seus pecados sem ter que revelar publicamente a sua identidade.